Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que realmente conhece um assunto e uma pessoa que até fala bem sobre aquilo, porque lê um livro, um artigo, alguma coisa assim, mas não tem experiência da coisa? É a quantidade de bizu que ela consegue te dar. E o que é o bizu? Bizu é aquela dica que só quem botou a mão na massa, só quem se sujou de tinta consegue te dar. E essa, que é a terceira aula do nosso mini curso de mapas mentais, é a aula do bizu. Eu vou te dar várias dicas para facilitar a sua vida, para que você se torne mais rapidamente uma pessoa que faça mapas mentais com proficiência, com velocidade, com tranquilidade, sem ficar pensando muito no mapa em si e mais no conteúdo. Se você está chegando por aqui, meu nome é Ana Lopes, eu sou fundadora da Mais Aprendizagem. Não se preocupe que as outras duas aulas desse mini curso estão aqui no card para você ou no link aqui embaixo. E já aproveita para se inscrever, porque ainda vai ter mais aula aqui no mini curso, então você tem que receber essas notificações. Vai lá, se inscreve, clica no sininho, tudo bonitinho. E se você gostou da ideia de pegar as manhas do negócio hoje, dá aquele joinha, porque assim você faz o YouTube entender que esse vídeo é legal e ajuda a gente a espalhar mais aprendizagem por aí. Agora vamos lá começar a ver que bizus são esses. Então, como eu disse, a ideia aqui é facilitar a sua vida. Eu já te disse de onde surgiu o mapa mental, por que ele é tão bem fundamentado, por que as regras fazem muito sentido, onde na sua aprendizagem que elas ajudam, se é na memória, se é no raciocínio, se é na compreensão. E hoje eu vou te dar aquelas dicas para você botar a mão na massa de uma vez. Se você ainda não botou a mão na massa, essa é a hora, certo? Então, a primeira coisa que eu vou sugerir é você fazer um mapa mental à mão, principalmente se o seu objetivo é aprender. E aqui eu estou focada em ensinar você a fazer mapas mentais com o objetivo de aprender com eles, certo? E tem muita gente que acha que fazer o mapa à mão é menos produtivo, porque no computador parece que é mais rápido, não sei o quê, e porque costuma ver mapas muito bonitos. Mesmo assim, quando vê um mapa desenhado, vê um mapa muito bem desenhado por uma pessoa já com um talento artístico, que desenvolveu, né, esse talento. E aí a pessoa fala, bom, eu não consigo fazer isso na mão, então tem que fazer no software. Não, não precisa. Isso é um grande erro. As pessoas acham que o mapa mental para prestar tem que ser bonito, mas não precisa. Na verdade, o mapa mental que serve melhor a sua aprendizagem é aquele que te dá mais eficiência. E quando ele é escrito à mão, ele facilita a sua memória. Por quê? Porque tem um monte de estudo mostrando que quando você escreve à mão, você memoriza mais do que quando você usa o computador ou qualquer outro dispositivo. Ele também te dá mais eficiência, porque você não fica ajustando o software. Ah, vou botar esse ramo um pouquinho mais para cá, quer ver? Que nem eu faço aqui. Ah, eu vou botar assim. Não, não tá bom. Vou botar esse aqui no meio. Não, essa imagem aqui não gostei, vou trocar. Esse tipo de coisa acaba tirando o seu foco do que importa, que é o conteúdo. E esse, então, é a terceira vantagem de você fazer mapas à mão. É você focar no conteúdo. E, vou repetir, mapa mental para estudar não é obra de arte. Mapa mental para estudar é o mapa que você consegue fazer com clareza e eficiência ao mesmo tempo. Ele não precisa dar bonito, ele precisa ter alguma clareza. Você tem que conseguir ler o mapa e entender o que você colocou ali, certo? Tem que estar bem estruturado, tem que ter desenhos bem significativos, as cores têm que estar bem distribuídas para ficar fácil de diferenciar os subtópicos, tá? Essas são coisas importantes, mas a estética que fica, em geral, é o que menos importa. Inclusive, se ficar bem feio, você vai lembrar mais. Se você tiver bom humor, você vai rir dos seus próprios mapas e vai aprender mais. Certo? Então, esse é o primeiro bizu. O mapa mental à mão é muito mais eficiente. Os feitos em software são mais bonitos. Se você vai fazer uma apresentação com um mapa mental, tudo bem, faça no software, como eu estou fazendo aqui. Mas se você vai estudar, eu vou mostrar o meu mapa de estudo como é. É na mão, com caneta, com lápis de cor, com coisas simples, certo? E desenhos feios. Os meus desenhos são horríveis. Você já vai ver. Agora tem a questão do conteúdo, né? Um erro que eu vejo muito acontecer nos livros de mapas mentais é que quando eles vão dar exemplos, isso aqui os livros do Buzan fazem também, tá? Os livros do Buzan, para mim, são a referência que você deve ir quando você quiser aprender a fazer um mapa mental direito,
por tudo que a gente já falou na aula 1 aqui, o melhor deles em português é o Dominando os Mapas Mentais, que, se não me engano, foi o último livro que ele escreveu antes do falecimento dele, que foi em 2019. Esse livro do Dominando os Mapas Mentais foi publicado em 2018. Então, pelo menos lá na Inglaterra, né? Então, o que acontece? Nesse livro ele enfatiza bastante a questão das regras, por que elas têm que ser seguidas, que aquilo não é aleatório e tal, e ensina a fazer. Mas aí, quando ele vai dar um exemplo, ele começa com aquela coisa: vamos fazer um mapa para planejar uma festa de aniversário para um amigo. Ou vamos fazer um mapa para organizar a sua semana. Tá? Por quê? Porque ele não quer botar um conteúdo ali que de repente você não conhece para fazer um mapa. E aí, com isso, ele acaba mostrando como exemplo mapas que são de planejamento, de raciocínio, de brainstorm e tal, que são outros usos do mapa mental, mas que não são mapas de aprendizagem. No mapa de aprendizagem, você parte de um conteúdo, que pode vir de um livro, de uma apostila, de um vídeo, de uma aula, de um audiobook, de um podcast, de qualquer fonte de informação. Mas você parte do conteúdo e depois transforma em mapa. E esse conteúdo, ele tem uma sequência de níveis de dificuldade. O conteúdo mais fácil de mapear é o conteúdo em texto. O conteúdo em texto, você controla ali a velocidade com que você vai ler, a velocidade com que você vai anotar. Você está por conta daquele texto ali. Quando vira áudio ou vídeo, você já tem a questão da velocidade natural do áudio e do vídeo, às vezes até um pouco acelerado, se você está acostumado a acelerar, como eu sempre sugiro. E aí você, obviamente, tem a opção de pausar, mas aqui o treino é você conseguir fazer o mapa sem precisar pausar, tá? Ou pausando cada vez menos, né? Você pode graduar isso também. Aí entra a palestra, né? Palestra geralmente é um assunto mais genérico, então você consegue mapear com um pouco mais de facilidade, mas você tem que ter uma certa velocidade porque você não tem como pausar o palestrante. Tá? Eu estou falando de uma palestra ao vivo. E tem as aulas ao vivo, que são mais difíceis em geral, porque tem mais conteúdo. É um conteúdo técnico, é um conteúdo mais denso e tal. Então, você tem que estar mais preparado para mapear mais coisas, para ter mapas maiores, mais densos, com mais informação. Então, essa é a ordem de dificuldade. Então, o que normalmente a gente faz com os alunos? A gente faz eles caminharem por essas mídias aqui paulatinamente. Porque se o cara vai para uma aula e tenta mapear e não consegue, aí ele se frustra e desiste do mapa mental. Então, não é para ser assim. Então você começa com o texto, aprende a identificar o tipo de texto e tal, se é um texto para fazer de um jeito ou de outro, que a gente já vai ver daqui a pouco. E aí você vai melhorando a sua velocidade e a sua habilidade também de construir a estrutura do mapa, que é outra história, né? Então, uma vez que você tem um texto, quais são os elementos, quais são os ramos principais? Quais são os ramos de detalhamento? Que palavra-chave você seleciona? Como que elas se organizam na estrutura do mapa? Tudo isso tem que ser pensado e tem que ser pensado rápido se você estiver numa situação ao vivo. Por isso que você tem que ir treinando para melhorar a sua velocidade. É igual criança aprendendo a andar, gente. Uma criança aprendendo a andar, ela anda, no início, ela anda e cai, depois ela anda, mas anda devagar, meio tortinho, e depois ela começa a ganhar firmeza nas pernas e daqui a pouco ela está correndo para todo lado. Tá? Então tem que ter essa prática mesmo. Agora, além do conteúdo que você está consumindo, outra coisa muito legal de você colocar no seu mapa, e aqui é o super bizu, é você colocar coisas que venham à sua cabeça. Porque a memória, ela tem uma relação direta com a associação. A memória só se constrói com associações. Isso é uma coisa que eu comentei na aula passada. Então, quando você faz isso, que você está lá lendo o texto, ou vendo o seu vídeo e tal, e te vem algum exemplo interessante na cabeça, e vem alguma ideia correlacionada, é interessante que você anote, quando você achar que isso vai te ajudar no aprofundamento dessa questão, desse tema que você está estudando. E o fato de você se permitir incluir no mapa coisas que são da sua cabeça, que são associações que você fez, vai aumentar o seu engajamento. Então você fica mais motivado, você fica mais acordado, né? Então é uma forma muito interessante de você melhorar o seu engajamento com seus estudos e com o próprio assunto.
Bom, tudo bem, peguei esse conteúdo aqui, estou consumindo, de vez em quando eu tenho uma ideia interessante sobre esse conteúdo, e agora eu tenho que transformar em mapa mental. Ok, então como é que a gente faz isso? Tem duas maneiras, basicamente, tá? A primeira é a direta. Você consome e produz o mapa enquanto está consumindo. Então eu posso ir produzindo o mapa à medida que eu vou lendo, eu posso produzir o mapa à medida que eu assisto o vídeo, eu posso produzir o mapa ouvindo um podcast, durante a aula, tá? Na mesma hora que está sendo dito. Esse é o ideal que a gente quer. Por quê? Porque é o mais rápido. É o que exige mais também do seu raciocínio, e isso é muito bom. Então, a gente quer chegar aqui, nessa forma direta de mapear. Mas pode ser que no início seja muito complicado. Por quê? Porque você já tem a dificuldade das palavras-chave, que normalmente as pessoas têm essa dificuldade. E aí você pode ter uma forma indireta de fazer o mapa, que é ou anotando as palavras-chave, por exemplo, se você estiver numa aula, ou marcando, se você estiver num livro, numa apostila, num PDF, que você pode marcar, de preferência numa cor forte, para você não ficar depois procurando aquele risquinho que você fez a lápis bem fraquinho, para o livro não ficar feio, tá? Gente, tem que sujar a mão se você quer aprender, inclusive sujar o livro. Senão fica uma coisa muito, sabe, muito cheia de não me toques, você não se engaja, não abraça o conhecimento. E aqui eu tenho um truquezinho para você não cair na tentação super comum que até hoje eu tenho de quando você tem uma folha lá cheia de linhas largas, é querer escrever um monte de frases. Porque o cara está falando em frase. A pessoa que está lá na frente, ela está falando em frases. E aí a tua tendência é querer anotar a frase. E aí tem um truquezinho que você usa para cortar essa sua tendência. E isso vai ser um ótimo treino também para você se acostumar a anotar em palavras-chave. Deixa eu mostrar aqui o truquezinho, que é o seguinte. Eu pego uma folha de caderno e eu divido em 4 colunas. Eu faço a divisão, a caneta mesmo. E vou anotando as palavras de baixo para cima. Depois, aqui é o contrário, né? É daqui para cá. Então, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, e assim eu vou até preencher essa folha. Geralmente, esse conjunto de palavras-chave me dá um mapa aqui. Então, aqui eu tenho um mapa, certo? Então, essa é a forma indireta. Eu anoto as palavras-chave, tenho esse bizuzinho aí de você criar ali, um caderno universitário, você cria 5 colunas, para você não cair tanto na tentação de escrever frases inteiras, mas mesmo assim, quando eu passo daquelas palavras que eu anotei para o mapa, eu já diminuo mais ainda a quantidade de coisas que eu anoto, tá bom? Então, esse é o bizu de como você faz para anotar, fazer essa anotação intermediária se você sentir necessidade, tá? E dependendo do nível de dificuldade do material, você vai sentir essa necessidade independente de você ter experiência ou não. Se você não tem experiência, isso aqui pode ser uma coisa bem bacana, principalmente se você tem dificuldade com palavras-chave. E falando em palavras-chave, vamos falar mais delas, porque elas são o calcanhar de Aquiles de muita gente aí. A maioria das pessoas não usa as palavras-chave simplesmente por medo. E a gente foi criado num sistema educacional em que, principalmente o pessoal mais antigo, tinha que responder exatamente como estava no livro ou no caderno. E aí a gente tem medo de errar aquela vírgula que vai tirar aquele meio ponto, entendeu? E que vai diminuir a sua nota sem razão nenhuma. A maior parte dos professores não é mais assim, mas ainda tem muito disso no ensino tradicional, tá? De você ter que responder muito parecido com aquilo que estava no livro, com aquilo que o professor mandou anotar no caderno. Então isso gera um medo, né? Porque além de tudo, se a pessoa tira nota baixa, tem todo um sistema ali de punição muito ruim. Então, para quebrar esse gelo, uma coisa legal é você fazer um jogo com você mesmo. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui eliminando metade das palavras. Isso aqui é fácil. Lembra que normalmente a gente elimina 70% de um texto técnico. 50% é muito fácil, porque boa parte disso vão ser as conjunções, os artigos, as preposições, os verbos auxiliares. E aí depois algumas palavras para completar os 50%. Faz isso. Faz um jogo de eliminar 50% das palavras, bota no editor de texto e tal, e desafia você mesmo a pegar essas 50% de palavras que sobraram e reproduzir o texto a partir dali. Tá? É um jogo. Se você errar, não tem problema. Você da próxima vez vai estar melhor nisso. Tá?
Você pode também ir fazendo uma redução gradativa. Então, por exemplo, essa semana eu vou fazer mapas eliminando 50%, que é mais ou menos simples de fazer. Na semana que vem eu vou aumentar para 55%, eu vou eliminar mais 2 palavras por parágrafo, e assim por diante. Você vai criando desafios para você mesmo, que é uma forma de gamificar a sua aprendizagem de seleção de palavras-chave e de construção de mapas mentais. E com isso você vai alcançando o nível que a gente espera que você alcance, que é eliminar pelo menos 70% das palavras dos textos que você lê, do que você escuta do professor, etc. Tá? Então essa é uma técnica também. Você pode juntar as duas e se propor desafios semanais, por exemplo. Agora, tem um grande segredo aqui com relação à escolha de palavras-chave, que é além do medo, né? A maioria das pessoas não escolhe por medo, mas tem uma outra coisa que está por trás aí, que é a compreensão. Se você compreende o assunto, você passa a ter critérios objetivos para dizer o que é importante e o que não é. E aí você vai saber o que é palavra-chave e o que é ruído. Mas se você não está entendendo, se você está lendo meio que sem compreender muito bem, sem parar para entender, se você não está prestando atenção na aula mais ou menos, mas não está pensando sobre o que está sendo dito, aí vai ser muito mais difícil você fazer uma anotação de palavra-chave. Então, o grande segredo para você saber escolher palavra-chave com cada vez mais segurança é você se preocupar, se focar numa aula ou numa leitura em compreender o que está sendo dito. Porque na medida que você compreende, fica muito mais fácil você ter um critério para dizer, olha, isso é fundamental e isso não é. O outro segredo é a prática, né? À medida que você seleciona, aí tenta reproduzir o texto e vê o que fica faltando, você vai refinando a sua capacidade de escolher as palavras-chave certas. Isso, aliás, é uma das características do mapa mental que faz com que ele seja uma ferramenta que melhora a sua aprendizagem pelo simples fato de você ter anotado daquele jeito. Porque você não consegue fazer um mapa mental minimamente bem estruturado se você não entende o que está sendo falado ali. Tá? Aquelas pessoas que ficam tentando fingir que estruturaram, fazendo aquelas frases disfarçadas, é porque elas não estão entendendo, não estão querendo investir o esforço de compreender as nuances da frase para conseguir montar uma estrutura que não seja linear e que não inclua todas as palavras da frase. Certo? Então, essas são as dicas para você fazer palavra-chave. Comece a eliminar como numa brincadeira. Entendeu? Tira esse peso, esse medo e tal, porque nesse momento você está estudando, você não está fazendo prova. E começa a brincar de eliminar palavras e reproduzir o texto a partir dessa eliminação. E você vai ver a sua capacidade de selecionar e de entender o material aumentar bastante. Tá? Mas tem que praticar. Tem que fazer isso aqui, ó, botar na sua vida real. Isso aqui é um livro chamado Flow, maravilhoso, que eu estava lendo. Esse aqui era o capítulo 3, esse foi o segundo mapa que eu fiz do capítulo 3. Eu fiz um menorzinho e esse aqui. E é isso aqui, gente. Você tá vendo que não é bonito? Você tá vendo que os meus desenhos são horríveis? E que ele só tem significado para mim? Né? O que é isso aqui? O que será que é isso aqui? Isso aqui é um controle de videogame. Tá? E porque aqui eu tô falando do paradoxo do controle. Tá? Ah, olha a moléculazinha de DNA, né? A fita de DNA aqui, que é para a gente lembrar de característica. Eu já nem escrevo característica inteiro. Tá? Aqui eu numerei. Tá? E eu peguei esse mapa como exemplo justamente porque eu queria mostrar essa numeração, que é a ordem natural que a gente faz o mapa, para saber em que ordem o autor falou determinados assuntos. Não que você precise ler o mapa nessa ordem, mas é mais ou menos a ordem que você constrói o mapa para não ter que ficar pensando onde é que vai ficar o próximo ramo. Então, aqui eu numerei porque eram 8 elementos, então eu fui numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que aí eu já sabia qual que era quem é aqui. Mas normalmente eu não numero. Começo sempre aqui mais ou menos como se eu estivesse olhando para um relógio analógico e aqui fosse tipo entre 1 e 2 horas, né? Aí eu continuo de acordo com o espaço até eu chegar aqui e não ter mais espaço nenhum. Tá? Como eu disse, normalmente se eu usar uma folha dividida em colunas para fazer as palavras-chave,
o que eu consigo obter do outro lado é um mapa que ocupa o mesmo espaço, só que agora com uma estrutura muito mais fácil de memorizar, tá? Fácil para mim, porque fui eu que montei o mapa, eu sei o que eu queria extrair desse mapa, eu sei o que estava por trás, né? Eu conheço o texto original, então para mim fica fácil. Claro que se você tentar ler esse mapa, você não vai conseguir entender, a não ser que você pegue o resumo comentado que eu estou fazendo lá na Tribo Estudiosos, mas aí é outra história. Tá? Que aí lá eu realmente falo de cada ramo, o que significa, aí você vai passar a entender o mapa. Mas o mapa dos outros normalmente não faz sentido para você, a não ser que esse outro explique o mapa. Tá? Então não adianta ficar comprando mapa não, tá? Se você quer realmente aprender com mapas mentais, você precisa fazer o seu mapa mental. A parte boa disso aqui é que você pode fazer feio desse jeito. E vai funcionar muito profundamente. Tá? Vai alterar a sua forma de aprender de uma forma muito profunda. Ok? Então, eu queria muito mostrar isso aqui para você, justamente para você ver que de vez em quando eu tenho que entortar o negócio para caber, né? Aqui eu fui descendo, aí de repente eu tive que trazer aqui para cima, tal. Então isso acontece, isso aqui é a vida real de quem faz mapa mental. Não é aquela coisa lindinha que você fica horas no computador para ficar do jeito mais bonitinho, certo? E não é para ficar horas no computador, isso aqui é para ser feito rápido. Tá? Eu faço um mapa desse aqui muito rapidamente. E aí reviso mais rápido ainda, certo? E depois de toda essa minha defesa do mapa mental feito à mão, eu não poderia deixar de falar dos softwares, tá? Os softwares têm utilidade para alguns usos também acadêmicos que não seja o aprendizado em si do conteúdo. E então, na próxima aula, eu vou falar desses softwares e dos usos acadêmicos, tá? Eu não vou falar em usos que sejam muito distantes da realidade de uma pessoa que estuda, tá? Quando eu falo em uso acadêmico, uma pessoa que está fazendo faculdade, até o ensino médio, se for um aluno maduro, está fazendo uma pós e tal. Então, tem alguns usos de mapas mentais em que o software pode, sim, ser mais vantajoso. Não são muitos. Mas com relação à aprendizagem, não deixem de fazer à mão. Tá? Você pode até depois, se você quiser, mas eu vou ter que apresentar esse negócio. Tudo bem, depois você passa para um software já com as ideias mais amadurecidas e tal. Mas enquanto está aprendendo, faça à mão e siga todas essas dicas que eu dei, que os seus mapas vão começar a sair muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais interessantes do ponto de vista da aprendizagem. Ok? Então, até a próxima aula. E dá o joinha aqui nessa aula, sabe por quê? Porque ninguém mostra os mapas que faz igual eu estou fazendo aqui, não. Pessoas falam em mapa mental, elemento central, aí botam uns desenhos, aí começa só tem um nível, e aí começa a fazer uns desenhos super elaborados. Ninguém mostra isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui é coisa de quem realmente faz aquilo que fala, certo? E que realmente entende. É aquela conversa que eu falei no início, certo? Então, eu acho que só por isso eu estava merecendo aquele joinha, né? E novamente, se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no canal. Se inscrever no canal, você vai ter as notificações. E aí você não vai perder os vídeos que a gente publica aqui todas as semanas e vai ter uma aprendizagem cada vez mais produtiva e divertida. Tchau!